Depois ouvimos Fernanda, que representou aqui, como ela mesma fez questão de dizer, uma das fundadoras do Lavitz. Agora, o tema é futuros possíveis da web para crianças e adolescentes. Vocês sabem que o Conselho Nacional de Saúde, CNS, eu vou passar aqui para o microfone do púlpito, tá, gente, para facilitar o manuseio. Isso, nossa, como é bom ter uma equipe técnica rápida. Já trocou o canal de áudio, porque eu posso segurar o papelzinho e mexer enquanto falo. Olha que maravilha. Vocês sabem que essa questão de crianças e adolescentes tem sido um tema muito forte também no Conselho Nacional de Saúde. A gente tem discutido as questões da exposição às telas. E qual é o espírito dessa palestra agora? Essa palestra vai abordar o cenário atual da interação das crianças e adolescentes com o ambiente digital, avaliando seus impactos e os futuros próximos possíveis, considerando-se o contexto presente relacionado aos temas da vigilância, IA, algoritmos de recomendação e geopolítica da web. Então, a pessoa que eu vou chamar agora, para vocês não ficarem, vou aplaudir enquanto ele está lendo o currículo, não é legal. Primeiro vamos saber quem é. É diretora executiva do Instituto Alana, doutora e mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC São Paulo, conselheira do Conselho Nacional de Proteção de Dados e do Conselho da Ouvidoria e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Venha para cá, venha conversar com a gente, conversar com esse público aqui nesses 10 anos, nesse evento tão importante. Isabela Henriques, do Instituto Alana. Muito obrigada, muito boa tarde. Um prazer enorme, uma honra estar aqui nessa comemoração de 10 anos do seu web. Difícil falar depois da Fernanda. Imagino que todo mundo está com a cabeça, enfim, com muitas reflexões. Eu estou aqui pensando especialmente em tudo que ela trouxe e nos impactos de estudo em crianças e adolescentes. E eu falo aqui representando o Alana, o Instituto Alana, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como missão justamente honrar a criança. E aí, pensando a criança, a pessoa de 0 a 18 anos, quando a gente fala em children, né, no ambiente global, a gente está falando de pessoas de 0 a 18 anos, todos os documentos internacionais se referem a crianças como crianças e adolescentes na nossa legislação. Continuando aqui, o Instituto Alana é uma organização que hoje está dividida em 3 grandes eixos de atuação. Justamente um deles é o eixo digital, o outro é o eixo natureza e equidade social e inclusão. No eixo digital, nós tratamos os direitos digitais de crianças e adolescentes. No eixo de equidade social e inclusão, nós trabalhamos temas como, por exemplo, educação antirracista, educação inclusiva, o direito à participação de crianças e adolescentes em relação às decisões que lhes digam respeito. E no eixo de natureza, nós trabalhamos a importância do vínculo da criança com a natureza, a relação da criança com a natureza e também o impacto dos eventos climáticos que nós temos hoje por conta da emergência climática para crianças e adolescentes, considerando a hipervulnerabilidade dessas pessoas. Eu posso passar aqui? Vou tentando aqui. Acho que a gente está com um problema com as imagens. No contexto global, nós temos, por volta de 1/3 da população mundial de crianças e adolescentes, de pessoas de 0 a 18 anos. Isso significa que esse grupo de pessoas ele faz parte da sociedade como um todo e que ele precisa ser visibilizado. E, muitas vezes, em todas as grandes discussões, as crianças, muitas vezes, não aparecem. As crianças passam ao largo dessas grandes discussões. E, nesses 3 eixos que nós atuamos, do ambiente digital, tanto na natureza, nessas grandes discussões, muitas vezes as crianças são consideradas lá na frente, quando se precisa fazer algum adendo em algum documento em relação a esse grupo. E existe uma pesquisa do Unicef que diz que também 1/3 dos usuários de internet são justamente de crianças e adolescentes. Então, essa parte aqui eu já falei, e eu estava falando justamente da população de crianças e adolescentes no ambiente global. E um dado que é bastante relevante é que a maioria dessa população de crianças e adolescentes vive nos países do sul global.
Então, quando nós estamos falando de direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital, e a gente está falando, né, nesse contexto global, nós estamos falando principalmente de pessoas que vivem no sul global. E quando nós falamos em direitos digitais no sul global, não podemos deixar de falar de crianças e adolescentes justamente por isso. E nós temos aí um dado, esse dado global também, de 240 milhões de crianças e adolescentes com deficiência. Quando a gente olha para o Brasil, nós temos 1/4 da população do Brasil de crianças e adolescentes. Esse número já foi maior e a gente tem acompanhado, ele tem caído. E hoje, de qualquer jeito, em termos absolutos, é um número bastante relevante e também em percentuais, né? Daí a importância desse tema do direito de crianças ser considerado nas grandes discussões, e por isso também a felicidade de poder estar aqui no evento do CEUEB, trazendo as crianças para todas essas discussões e reflexões que estão sendo feitas ao longo do dia. E quando nós falamos de crianças e adolescentes, nós estamos falando de uma multiplicidade de pessoas. Não estamos falando de um grupo homogêneo, mas estamos falando de pessoas de múltiplas infâncias e múltiplas adolescências, de crianças que se diferenciam pelo seu gênero, pela raça, também pela condição socioeconômica, se moram na cidade, se moram nas áreas rurais do país, quais são as suas culturas. E também, aqui, quando a gente olha para a dimensão econômica, nós temos que mais de 40% vivem em condição de pobreza no país. E isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, como essas crianças acessam a internet, como elas usufruem o ambiente digital. Então, de acordo com a pesquisa T-Kids Online de 2024, nós temos que 9 em cada 10 crianças no Brasil já são usuárias de internet, crianças de 9 a 17 anos. Que é o recorte da pesquisa. E aí a gente vai vendo algumas diferenças em relação às classes sociais, em relação a se moram na área urbana, na área rural, em relação às idades, né? Quanto maior a faixa etária, maior é o acesso à internet. E esses dados, eles também são bastante reveladores quando a gente começa a enxergar a série histórica dessa pesquisa, tão relevante. A gente tem aqui a turma do CETIC, que tem acompanhado essa evolução dos dados, e que, por exemplo, aqui a gente tem um dado que mostra que, lá em 2015, apenas 11% dessas crianças e adolescentes diziam que tinham feito o primeiro acesso à internet na primeira infância. Em 2023, esse dado subiu para 24%. Né? E a gente tem dados que vão mostrar também o crescimento percentual do número de crianças e adolescentes que passam a receber, a ganhar o seu primeiro telefone celular quando estão na primeira infância. E aqui a gente tem o que essas crianças estão fazendo na internet, né? O que elas estão usufruindo na internet, qual é o uso, as principais ações que são praticadas na internet. Então, a gente tem, por exemplo, atividades que são bastante interessantes, como 86% pesquisaram para trabalhos escolares, 84% assistiram vídeos, filmes e séries, mas também tem 36% que buscaram informações sobre saúde. E a ideia é que as crianças possam, aos poucos, as crianças e os adolescentes, subindo essa escada, essa rampa da participação, no sentido de que elas façam atividades que sejam menos passivas, cada vez mais, em relação a esse uso da internet. E a gente tem um dado que é bastante revelador de como que hoje a internet, para a grande, imensa maioria das crianças, ela tem sido utilizada para o uso das redes sociais. Né? Então, a gente tem que 76% usaram as redes sociais e 83% possuem perfil em plataformas digitais. E isso vai corroborar com o dado que mostra que as crianças estão navegando na internet não como uma praça pública, mas numa situação como um shopping center, com diversos espaços que são espaços privados, nos quais elas estão percorrendo, e muitas vezes, quando elas têm determinadas idades, em espaços que não são amigáveis, espaços que não foram feitos para elas ou que não foram feitos pensados nelas. Né? Então, todas essas redes sociais, elas tem como termos de uso a
informação de que crianças com menos de 13 anos de idade não deveriam utilizá-las, justamente por conta de toda a discussão que a gente tem em relação à proteção de dados, a existência de uma legislação nos Estados Unidos, né, a regulação, o COPPA, que prevê que a coleta de dados, o tratamento de dados de pessoas com menos de 13 anos deve ser feito com autorização parental. Então, essas redes elas indicam que não devam ser utilizadas por crianças com menos dessa idade. Mas o que nós sabemos é que, de fato, elas estão nesses espaços. Elas estão majoritariamente nesses espaços, né? E isso, tanto a pesquisa TIC Kids Online no Brasil diz, mas pesquisas em todo o mundo falam sobre isso, né? Então, a gente tem aqui um modelo de negócio que justamente está baseado nesse capitalismo de vigilância, e fiquei pensando bastante na conversa, na palestra que a Fernanda nos trouxe, nos brindou, em relação à vigilância, né, porque é disso que se trata também, mas na extração de dados, na disseminação de publicidade, né, então, nessa coleta massiva de dados para disseminar a publicidade comercial para as crianças, chamando ao consumo de produtos e serviços diversos, e nessa que é uma patente exploração comercial com pessoas que estão num processo biopsíquico de desenvolvimento, que são hipervulneráveis. E aqui, muito brevemente, eu quis trazer alguns exemplos de casos que estão discutindo essa questão, né? Então, a gente tem o acordo do FTC com o YouTube, justamente em relação a essa coleta de dados, em que acabou gerando uma multa de 170 milhões. A gente tem o caso do TikTok, que está atualmente sendo decidido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em que discutia justamente a coleta de dados de crianças através do feed sem cadastro, né, que existia no país, em que outros países já não existia, mas no Brasil ainda era possível que as crianças de qualquer idade acessassem a rede sem fazer cadastro. Ao longo dessa discussão, desse processo, o TikTok acabou mudando isso. Mas ainda não houve uma decisão terminativa desse processo. O Instituto Alana é amicus curiae nesse caso. E a gente tem o outro exemplo, que é o caso do Instagram, em que nós, do Instituto Alana, denunciamos tanto ao Ministério Público de São Paulo quanto ao Ministério da Justiça, justamente a existência massiva de crianças muito novas, fazendo publicidade de cassino online, aquela história do tigrinho, que todo mundo aqui conhece bastante, dada o imenso impacto que isso está tendo na nossa sociedade e também a divulgação na mídia. E justamente nessa denúncia ao Instagram, nós mostramos que crianças influenciadoras mirins de até 6 anos de idade, com uma audiência enorme de milhares de outras crianças, acabavam sendo, de alguma forma, impactadas pela rede social, ainda que sejam redes em que crianças dessa idade nem deveriam estar, segundo os termos de uso, né? E aí a gente tem aqui uma constatação, e provavelmente todo mundo que está aqui nessa sala já ouviu como esse modelo de negócios ele tem trazido uma série de prejuízos à sociedade, que, enfim, é o modelo que está colocado hoje, né? E eu trago essa frase que foi recentemente falada no South by Southwest, do Ev Williams, que traz justamente como que o mercado acaba enxergando isso. É a forma que foi encontrada para que esse modelo seja rentável. Mas ele está sendo rentável às custas também das crianças e dos adolescentes, né? E aqui, para quem se lembra da Frances Haugen, que fez aquela denúncia, ex-funcionária da Meta, que trouxe aqueles documentos mostrando como a empresa não estava considerando os direitos de crianças e adolescentes, e já tinha informações robustas a respeito dos prejuízos causados principalmente a meninas, adolescentes, no Instagram. Ela teve a oportunidade de estar no escritório, nós tivemos a oportunidade de recebê-la no escritório do Alana em 2022, e ela contou para a gente que, de fato, as crianças não fazem parte dessa conversa, né? Ainda que elas sejam, de alguma forma, exploradas comercialmente, né, para gerar essa lucratividade toda, mas elas não fazem parte da conversa. Nada disso foi pensado para crianças. E ela disse, quando eu trabalhei no Facebook, nunca se debateu as especificidades e as necessidades das crianças. E aqui
eu quero fazer um paralelo com o que a gente pode enxergar em relação aos espaços que as crianças percorrem. Porque elas não estão só no ambiente digital, não é só o ambiente digital que precisa ser amigável. Quando a gente pensa nas cidades, por exemplo, a gente tem esse 1/4 de crianças do país que está distribuído até de forma irregular nas diferentes regiões do país. Mas, enfim, nós temos essas crianças percorrendo os diversos espaços da nossa sociedade. Como que uma cidade pode ser uma cidade mais amigável, mais sensível às crianças? A gente tem feito um trabalho nessa direção, no Alana, justamente no eixo de natureza. A gente tem uma parceria com a Fundação Bernard Van Leer, que é uma fundação holandesa, que tem um projeto que chama Urban 95, que ele provoca os tomadores de decisão, os fazedores de política, a pensar em uma cidade a partir de 95 centímetros. Como que uma criança que tem mais ou menos essa altura, ela consegue andar na cidade, ela consegue estar segura nessa cidade, ela consegue ter uma cidade que seja amigável. Existem muitas formas disso acontecer, inclusive do ponto de vista do design da cidade. Se a gente pensar, por exemplo, que uma calçada precisa ser uma boa calçada para uma mãe poder empurrar um carrinho de bebê, e eu vi um carrinho de bebê aqui na entrada quando eu cheguei, a gente sabe que uma boa calçada em que um carrinho de bebê possa andar será uma boa calçada para todos nós. Uma boa calçada para alguém que tenha uma deficiência, que precisa se locomover numa cadeira de rodas, para alguém que seja idoso, e para todos nós também não tropeçarmos, não cairmos. E é a mesma coisa quando a gente pensa na estrutura do ambiente digital. Ele também deveria ser um ambiente sensível, amigável, em que as crianças pudessem percorrer de maneira segura. Então, fazendo esse paralelo aqui com as cidades. E a gente tem uma questão a mais em relação a tudo isso. Apesar delas estarem nesses espaços, que são espaços que não foram pensados para elas, espaços nos quais elas não participaram da sua construção e que elas, infelizmente, muitas vezes são vistas como meras externalidades, as crianças ainda têm dificuldade para compreender a lógica dos algoritmos. Nós, e aí pensando, eu sei que aqui na audiência a gente tem várias pessoas que são especialistas e técnicos, mas pensando na sociedade como um todo, mesmo os adultos, as pessoas adultas também têm dificuldade em fazer isso. A gente tem aqui, por exemplo, o escândalo da Cambridge Analytica, entre outros, que vai mostrar como que as pessoas, muitas vezes, não estão cientes de tudo que está acontecendo. Então, a Fernanda nos trouxe dados que são bastante reveladores de como as pessoas, muitas vezes, não sabem que estão garantindo que suas vozes e suas faces, enfim, sejam coletadas e utilizadas. E a pesquisa ATIC Kids Online ela mostra isso de uma forma bastante interessante, quando diz que 45% das crianças concordam que a primeira publicação que vem nas redes sociais é a última que foi postada por um de seus contatos. 52% concordam que todos encontram as mesmas informações quando pesquisam coisas na internet. E 50% concordam que o primeiro resultado de uma pesquisa na internet é sempre a melhor fonte de informação. Então, a gente vê a necessidade, sem dúvida nenhuma, de que haja muito mais um esforço na educação, na formação de todas as pessoas e das crianças, inclusive, mas como isso também retrata como essas pessoas estão bastante vulneráveis nesse espaço, nesse ambiente no qual elas definitivamente estão. E, ao mesmo tempo, aqui, uma pesquisa do Common Sense Media de 2025 sobre crianças de 0 a 8 anos de idade, que mostram como elas já estão imersas na utilização de inteligência artificial. E é possível que esse seja um bom uso, e é possível que haja oportunidades. E aí, sem dúvida nenhuma, que o como aqui é muito importante, que seja pensado. E aqui, pensando nas crianças de 5 a 8 anos, 39% dos pais relatam que seus filhos usaram um aplicativo ou dispositivo com recursos de IA para aprender sobre materiais escolares. Quer dizer, o quanto que essas crianças elas também estão sendo ensinadas
como se dá o funcionamento dessas redes. E aí os desafios, entre os desafios e as oportunidades, a gente tem, entre vários desafios, a questão da discriminação, e que é, sem dúvida nenhuma, discriminação ilegal, né, super importante, as discussões sobre o discurso de ódio, e imagino que a imensa maioria de vocês deve estar acompanhando a repercussão daquela série do Netflix, Adolescência, né, e o quanto isso tem mobilizado as famílias, mães, pais, mas como que também está se falando muito pouco da responsabilidade das próprias plataformas. E se a gente faz uma análise de todas as grandes discussões que estão acontecendo em torno da série, muito se fala sobre a responsabilidade das famílias, mas é a responsabilidade das empresas, né, que permitem que esse tipo de conteúdo navegue e que essas crianças estejam absolutamente inseguras num certo sentido. Né? E aqui tem esse caso que já é bastante conhecido, né, que aconteceu no Reino Unido durante a pandemia, quando os estudantes que fariam o exame nacional não poderiam fazer, então foi utilizado um algoritmo que acabou gerando uma discriminação, né, e privilegiando aqueles estudantes que já estavam em situação de maior privilégio no país. Ao mesmo tempo, a gente tem essa possibilidade da inteligência artificial nas escolas e como a gente tem feito uma discussão que precisa ser aprofundada, que ela pode, sem dúvida nenhuma, ser importante para estudantes, para professores, sistemas de ensino, para essa aprendizagem adaptativa, a importância de que seu uso também seja pensado para crianças, por exemplo, com deficiências, e como ela pode customizar a educação para essas crianças, o fortalecimento de habilidades sociais. Aqui eu coloquei esse exemplo desse livro, Siri with Love, né, que trata um pouco disso. A gente tem o caso do Duolingo, mas ainda pouca discussão em relação a como a exploração comercial perpassa tudo isso. Né? E eu te ouvindo, Fernanda, eu tive a oportunidade no final do ano passado, de visitar uma escola na China. Enfim, fiz uma viagem que era justamente uma missão técnica para olhar para as inovações, inteligência artificial no país, e visitei uma escola em que eles faziam uso de reconhecimento de emoções e de engajamento dentro da sala de aula. Né? Então, existiam câmeras que tentavam monitorar se as crianças estavam engajadas naquelas aulas, né? E como isso precisa ser, de fato, refletido por todos nós. Né? O que a gente pensa, como que pode ser essa utilização, inclusive, na educação. E aqui eu trago um outro exemplo, que é o YouTube, com algumas métricas que mostram a proporção e a grandeza desse produto, desse serviço, que é vastamente utilizado por crianças, especialmente crianças na primeira infância, que veem vídeos, muitas vezes ainda não sabem nem ler, nem escrever, e como essas recomendações elas não estão necessariamente considerando as especificidades de crianças e adolescentes. E não basta a gente ter o YouTube Kids e, supostamente, esse ser um espaço específico para as crianças e ir lá ser mais protegido, se, de fato, as crianças estão no YouTube. Então, voltando para aquela lógica das cidades, elas estão dentro do YouTube. Então, o próprio YouTube precisa pensar nas crianças de uma forma em que elas sejam protegidas, em que esse espaço seja um espaço amigável a elas. E aqui, alguns dados, né, sobre o uso de redes sociais no mundo, mas eu queria, muito brevemente, aqui chamar a atenção para as discussões sobre a economia de dados, a economia da atenção, e, recentemente, eu ouvi num podcast o Diogo trazendo a economia da intenção, que acho que também dialoga bastante com o que nós ouvimos agora, antes da palestra, e como as crianças estão inseridas nisso, e como elas acabam sendo objetos dessas economias, e os riscos à privacidade, entre outros, que pode gerar a essas crianças. Né? Então, aqui eu trouxe uma análise sobre a tipologia dos riscos e dos riscos à privacidade, entendendo que, justamente, os riscos relacionados a essa privacidade comercial, eles são os mais altos riscos, né?
justamente porque eles envolvem essa intensa exploração comercial, perfilização, predições, modulação comportamental, massivo uso para decisões automatizadas, violação de liberdades e de direitos fundamentais. E fazer uma referência a essa autora que eu gosto muito, a Carissa Vélez, né, e que ela fala o seguinte, eu vou aqui ler porque eu acho bastante rica essa reflexão dela. É um mundo em que você se preocupa com a privacidade de seus filhos. Você se pergunta se o futuro deles pode estar comprometido quando jogam jogos online, pois você sabe que as pontuações deles são vendidas a corretores de dados que calculam as capacidades cognitivas. Você se preocupa que eles possam errar, como ficar bêbados na adolescência e serem fotografados, e que, por causa disso, eles nunca consigam um emprego. Você se preocupa o quanto eles têm de ser obedientes para terem uma chance de ser bem-sucedidos na sociedade. Você se preocupa com o fato deles nunca sentirem o gosto da liberdade. Essa é uma sociedade preparada para uma tomada de poder autoritária. E aí, numa outra passagem, ela diz, vigilância demais pode violar o espírito das pessoas. Educar crianças sobre vigilância é criar súditos, não cidadãos. E nós queremos cidadãos para o seu próprio bem-estar e para o bem da sociedade. E isso também tem muito a ver com a necessidade que as crianças têm de errar, né? Então, uma criança que está num ambiente ultra vigiado, né? Por exemplo, uma escola em que a criança está bastante vigiada, ela vai ter cada vez menos vontade de se apresentar e de errar e de se expressar. Em alguma dessas reportagens sobre o banimento do telefone celular nas escolas, eu vi uma entrevista com adolescentes, e uma adolescente dizendo, eu tinha muito medo, muito receio de que me filmassem, de que tirassem foto de mim na escola. Quer dizer, a partir do momento em que todo mundo está com uma câmera, ela se sentia bastante vigiada e isso conformava o seu comportamento, né? E os impactos que nós vamos ter com isso em toda a sociedade. E aqui a gente tem essa tipologia de riscos bastante utilizada para quem trabalha na área de direitos de crianças e adolescentes, do CORE, que foi principalmente balizado pela professora Sonia Livingston, e que traz esses vários riscos, e os riscos transversais dos quais nós estamos falando. E, sem dúvida nenhuma, quando nós pensamos num país como o Brasil, com toda aquela vulnerabilidade socioeconômica que eu mencionei brevemente no início, é importante que a gente fique atento que justamente as maiores vulnerabilidades no ambiente offline, elas vão gerar maiores vulnerabilidades no ambiente online. Quando a gente fez essa pesquisa para fazer a denúncia dos casos do Tigrinho, dos cassinos online, nós pudemos verificar isso concretamente. As crianças que estavam mais engajadas, mais envolvidas, seja com a disseminação das publicidades de cassinos online, assim como aquelas que faziam parte da audiência, eram crianças que estavam em situação de maior vulnerabilidade. Aqui, um pouco da repercussão desse caso, né, dessa discussão que nós fizemos, e também outros temas, outras discussões que a gente tem feito dentro do nosso trabalho. E quando nós pensamos toda essa discussão, eu queria trazer aqui o fato de que o Alana, desde 2006, trabalha pelo programa Criança e Consumo no enfrentamento ao consumismo, ao materialismo, que é disseminado como um valor entre crianças e adolescentes. E a gente faz isso desde 2006, principalmente no ambiente offline, ao longo dos anos, quando a gente começou, nem existiam as redes sociais. Hoje, a gente está bastante focado no que acontece no ambiente digital, mas toda essa discussão de exploração comercial, ela está baseada nas mesmas premissas, na necessidade de que a gente tenha a formação de crianças com valores que sejam valores bacanas para a nossa humanidade, não valores consumistas, valores materialistas, em que ter alguma coisa é mais importante do que ser, né? Em que as mensagens que sejam passadas para as crianças não sejam aquelas mensagens de que você precisa ter esse tênis, você precisa ter esse telefone celular para você ser feliz, para você estar integrado no seu grupo da escola. E aqui eu trago a fala da Michelle Obama, recente também, que
de alguma forma, corrobora com isso. Se a gente pensa que a gente está formando a subjetividade das crianças nessa direção, que planeta que nós vamos ter? Um planeta que já está sofrendo tanto com essa pressão da emergência climática que nós estamos vivendo, e sem dúvida que as crianças que estão numa situação de maior vulnerabilidade, com marcadores de raça, de gênero, são as que acabam sentindo tudo isso de forma mais danosa, né? E aqui também uma referência bastante interessante, esse livro que trata da extinção da experiência e que a autora, a Christine Rosen, ela fala bastante sobre como as relações mediadas pelas tecnologias elas estão acabando com as nossas experiências nesse mundo offline, corporais, em relação às crianças, como elas estão perdendo aqueles espaços para que elas possam percorrer, correr, brincar, e como isso vai impactar a nossa sociedade. E ela diz, quando escolhemos nos conformar às exigências da máquina e substituir as interações humanas por experiências mediadas, corremos o risco de nos tornarmos mais parecidos com máquinas. É a diferença sutil, mas importante, entre colocar algo que você gosta no Instagram e fazer algo especificamente para o Instagram porque você quer ser admirado. E é sobre isso que nós estamos falando em relação às crianças. Eu recomendo muitíssimo esse livro. Ela tem toda uma discussão sobre a realidade, né, e como que cada vez mais esse direito à realidade ele vai ser a fronteira das nossas grandes discussões, considerando tudo que está vindo por aí. Aqui a gente tem alguns dados sobre a pesquisa Datafolha, porque quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, a gente quer saber, bom, como que as famílias estão se relacionando com tudo isso. E como eu disse, nessas discussões sobre essa série, todas as discussões que ela tem suscitado, sempre sendo trazida a responsabilidade das famílias, as mães e os pais que não sabem o que seus filhos fazem nos quartos fechados, na frente da tecnologia, mas o que as famílias estão fazendo, o que elas estão pedindo, elas estão pedindo socorro. Elas estão dizendo, 9 entre 10, que as empresas de redes sociais fazem menos do que deveriam fazer para proteger as crianças online. E a maioria da população considera que as redes deveriam ser acessadas só a partir dos 15 anos de idade. 93% concordam que as crianças e os adolescentes estão ficando viciados em redes sociais. 92% dizem que é muito difícil para crianças e adolescentes se defenderem sozinhos de violências e de conteúdos inadequados para a sua idade nas redes sociais. 90% concordam que a exibição de publicidade comercial para crianças e adolescentes nas redes incentiva o consumo em excesso. Quando a gente tem esses dados de mais de 90%, isso mostra que há uma consolidação do entendimento da sociedade. Essa foi uma pesquisa nacional feita no ano passado. E aí a gente pensa na governança e pensando no futuro, a importância de que iniciativas que olhem para esse ambiente global, elas sejam fortalecidas, né? A importância de que essas tentativas elas sejam cada vez mais fortalecidas e que haja participação efetiva de toda a comunidade global. E aqui eu quero trazer um documento que fala de crianças, porque a maior parte desses grandes documentos de princípios enfim, todas as discussões relacionadas também à governança, elas tratam das crianças de forma sempre um pouco mais tímida. Mas, claro, sem dúvida que a Unicef tem feito um esforço bastante grande na direção de colocar as crianças nessa discussão, trazer as crianças para a mesa, e ela divulgou esse documento, um documento que, inclusive, vai passar por uma nova revisão, trazendo o conceito de uma inteligência artificial centrada na criança sobre as lentes da proteção, da provisão e da participação, no sentido de que as crianças elas tenham o seu melhor interesse considerado em todas essas grandes discussões.
Nós temos o comentário geral número 25, que é um desses documentos de alcance global, um documento que foi emitido pelo Comitê dos Direitos da Criança da ONU, um documento que vem atrelado à Convenção sobre os Direitos da Criança da qual o Brasil é signatário. Então, deveria ser um documento recepcionado globalmente e que traz esses princípios gerais. É um documento bastante robusto, para quem tiver interesse, eu recomendo a leitura. No Brasil, nós temos um amplo arcabouço normativo que trata dos direitos de crianças e adolescentes, mas, sem dúvida, que nós ainda precisamos de bastante efetividade em relação a essas normas. E nós temos, enfim, daqui para frente, grandes desafios, né? Desafios em níveis globais, em níveis locais, a necessidade de uma regulação para essas redes sociais. Nós temos aqui um projeto de lei que passou no Senado no final do ano passado, que trata justamente da relação das crianças com as plataformas de redes sociais. Nós temos a importância do enforcement dessas legislações, porque também isso é absolutamente fundamental, e que a criança e o adolescente sejam colocados no centro, né, e que haja a consideração da criança e do adolescente. Pensando ainda para o futuro, né, num mundo em que cada vez mais a gente ouve sobre guerras, em que nós temos os eventos climáticos cada vez mais fortes e cada vez mais perto de todos nós, nós precisamos pensar e fortalecer nas crianças resiliência, adaptabilidade, criatividade, sensibilidade, empatia, saúde mental, social, capacidade reflexiva, pensamento crítico, propagar uma cultura de paz, diversidade, tecnodiversidade, que as crianças tenham acesso à arte, à cultura, como isso é fundamental, contato com a natureza e as experiências, né, de que eu mencionava antes, né, e que a gente tenha, então, um equilíbrio entre liberdade, privacidade e inclusão, com os avanços tecnológicos, modelos abertos a serviço do ser humano e do planeta, né? E um futuro que não deixa nenhuma criança para trás, né, no qual as tecnologias sejam força para o bem e ferramentas para a inclusão, para a equidade e segurança, e que as crianças, né, um futuro que nós queremos, nós no Alana trabalhamos para isso, é aquele em que todas as crianças sejam protegidas, sejam livres, sejam seguras, para elas serem quem elas são e quem elas sonham em se tornar ser. E eu termino por aqui. Muito obrigada. Pode ficar nessa cadeirinha aqui ao lado, com o microfone de mão mesmo, Isabelle. Isabela Henriques. Isabela estava lá, no dia 5 de abril de 2024, você também estava. O que eu estou me referindo, gente? Foi quando o CONANDA aprovou a resolução 245/24 sobre a exposição de crianças nas telas. Esse tema que Isabela acaba de abordar com tanta profundidade, com tanta riqueza e tão crucial para todos nós. Henriques, que é o sobrenome de minhas filhas, que é o sobrenome da minha saudosa ex-companheira. Isabela, então, eu quero fazer o seguinte, eu, como jornalista que estava lá em Brasília cobrindo a reunião do CONANDA de abril, aquele 5 de abril, e que testemunhei, acompanhei o texto. Desse texto sai um estudo, um trabalho, né? A partir desse texto, a UNCB, da qual sou jornalista, é membro titular também. O Instituto Alana tem uma contribuição imensa nesse texto. Eu sou testemunha de que o Instituto Alana foi praticamente redator de boa parte desse texto, e por isso peço um aplauso para o Instituto Alana, porque desse texto sai, né, um trabalho do qual o nosso presidente, o meu presidente, eu sou jornalista da UNCB, o Beto Pereira, que é conselheiro também do CONANDA, também contribuiu. Dessa resolução sai um estudo muito aprofundado, muito importante, que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou. Vamos lá, Irina está aqui do lado esquerdo para vocês, está ali, cabelo vermelho. Eu perguntei a ela, posso falar cabelo vermelho? Ela disse sim. É que eu tenho que audiodescrever, gente. Falou, pode falar cabelo vermelho. E aqui a Maria Eugênia, de cabelos loiros. Vocês levantam o braço que ela se aproxima, a gente faz um pacote de 3 perguntas, tá, Isabela? Mesma linha do que fizemos na palestra da Fernanda. Vamos lá. Boa tarde.
Boa tarde. Pode falar. Bom, meu nome é Wagner, eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E... Wagner, só aproxima um pouquinho da boca, o microfone, 2 dedinhos. Está melhor agora? Isso, Tá. 2 dedinhos, porque baixa impedância tem que aproximar um pouquinho. Sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais e acompanho o trabalho do Instituto Alana há alguns anos. Eu notei uma ausência nas várias plataformas. Vocês não falaram nada sobre Discord, que é um lugar que me parece estar acontecendo muita coisa complicada em relação a crianças. Ok, mais uma pergunta. Meu nome é Eduardo. Posso falar? Sim, Eduardo. Meu nome é Eduardo, né? Eu queria saber sobre os mecanismos de denúncia que tem da Meta, né, no Facebook, Instagram, e também no Google, YouTube, né? Porque quando você denuncia alguma coisa, normalmente eles agem bem rapidamente. Não está funcionando isso? E a terceira? Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Eduardo. Terceira? Boa tarde. Me escuta bem? Tudo bem, Isabela? Primeiramente, de parabenizar o seu web aí pelos 10 anos. Um prazer estar aqui. Eu sou Alexandre Costa Barbosa, trabalho no Unicef, com a pauta do digital. Estava com o Rodrigo, com a Júlia, 2 semanas atrás, fazendo uma escuta com adolescentes de 10 a 17 anos sobre melhor interesse. A gente trabalha com uma agenda lá, eu coordeno uma agenda chamada de bens públicos digitais, né? Um outro termo que está super em alta, avançado aí pelo secretário-geral desde 2019, que vai tratar justamente de modelos de IA aberto, como o Diogo falou mais cedo, de conteúdo em formato aberto, de dados abertos, de softwares de código aberto, que são utilizados para alcançar os ODS, não são danosos e aderentes a regulações nacionais, né? E a gente conseguiu incluir, tanto na resolução 257 do CONANDA, em dezembro, que foi o resultado desse processo mencionado, a 245, a importância dos bens públicos digitais como habilitadores dessa agenda, né? E a gente fez um memorando de entendimento com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente também inclui colaboração nessa pauta. E aí eu queria ouvir de você um pouco como é que você acha que a gente pode avançar em conjunto nessa agenda, considerando que o próprio seu web tem uma iniciativa muito bacana, que é o Mover-se na Web, né, que financia organizações para desenvolver soluções abertas, né, em tecnologias abertas, web, aderentes às questões e demandas territoriais, né, no Brasil. A gente está desenvolvendo no Unicef um projeto que a gente baseia em 2 conceitos importantes: a inovação liderada pela juventude, de um lado, para a garantia de um termo que vocês trabalham também no Alana, direitos da criança e adolescente desde a concepção. Então, pensando em unir essas 2 pontas, a inovação pela juventude e o direito da criança e adolescente desde a concepção, como que a gente pode pensar em parcerias, em projetos, para realmente alavancar essa agenda no Brasil? Por exemplo, o que a gente está fazendo lá é juntando um coletivo de juventude periférica para, em conjunto com uma empresa que desenvolve em open source, em software livre, soluções que sejam aderentes às realidades locais, né? E aí, fechando, uma estatística do U-Report, da ferramenta do Unicef de pesquisa, indica que 2/3 das crianças e adolescentes não têm ideia de se vão ter agência sobre a sua performance no digital daqui a 10 anos, né? Justamente pelo caráter proprietário dessas plataformas que a gente tem observado também. Eu queria ver um pouquinho como é que você vê, para o futuro da web, esse resgate das tecnologias abertas pela juventude, por gentileza. Alexandre, no Unicef, né? Eu tenho um desafio para você agora, Isabela. Você acha que dá conta de, mais ou menos em 7, estourando 8 minutos, dar conta dessas 3 respostas, para a gente cumprir o horário da agenda, do coffee break e tudo mais, ou não? Claro, vamos lá. Opa, vamos lá. Que maravilha. Vamos lá. Obrigada pelas perguntas. Fico também à disposição para quem quiser depois. Estou vendo que tem outras pessoas aqui que levantaram as mãos no coffee, poder conversar com vocês. E vou tentar ser bem objetiva aqui nas respostas. Sobre o Discord, nós já fizemos denúncias em relação ao Discord. Acho que talvez tenha passado bem brevemente uma citação, eu, de fato, não mencionei. E foi a denúncia que nós fizemos, especialmente, foi na época dos ataques às escolas, né, em que a relação das crianças estava bastante forte com o Discord e existia dados de que os adolescentes envolvidos nos ataques, eles estavam nas comunidades no Discord. Nós tivemos a oportunidade de fazer algumas conversas e reuniões e também fizemos denúncias, se não me engano, ao Ministério da Justiça,
no sentido de que a rede também precisa ter esse espaço que seja, de alguma forma, para todas elas. Ou elas têm espaços que sejam efetivamente amigáveis e sensíveis, nos quais as crianças possam percorrer, ou elas têm, de alguma forma, a capacidade de evitar que as crianças estejam nos seus espaços. O que não pode acontecer é a gente ter violações de direito, que é o que muitas vezes acontece nesses espaços, direitos de crianças e adolescentes. Então, também está no nosso radar e eu fico também super à disposição para tratar e, enfim, faz parte da nossa atuação fazer pesquisas e conhecer mais e fazer essas eventuais denúncias, né? E aí já emendando com a próxima pergunta, quando a gente chega a fazer uma denúncia para algum órgão do poder público, como o Ministério Público, como o Ministério da Justiça, enfim, e outros, a própria ANPD, é porque a gente fez uma pesquisa bastante robusta e, em algumas situações, a gente já entrou em contato com as empresas. Então, para citar aqui o exemplo, esse caso que nós fizemos essa denúncia dos cassinos online, nós primeiro utilizamos justamente os canais próprios da Meta, do Instagram, da plataforma. Então, primeiro foi bastante difícil encontrar no canal de denúncia itens que fossem referentes, porque ele é todo fechado, né? Então você precisa escolher ali quais são os itens. Então não tinha um específico sobre publicidade abusiva, publicidade ilegal, mas enfim nós fizemos para um outro. E a resposta que nós tivemos da Meta e do Instagram é que o fato de crianças de até mesmo de 6 anos de idade anunciarem publicamente cassinos online para outras crianças, a resposta da plataforma foi que aquilo não violava as regras da plataforma. Então, a partir disso, e justamente com os prints de todas essas respostas da própria plataforma, estão disponíveis no site do Programa Criança e Consumo, nós encaminhamos essas denúncias, porque houve, de fato, o não reconhecimento pela plataforma de que aquilo é um problema e, na verdade, uma ilegalidade, porque as crianças nem podem fazer uso de cassinos online, elas não podem jogar, elas muito menos podem anunciar. Isso está na legislação. Inclusive, se a gente for pensar no Código de Autorregulamentação Publicitária, que não é legislação, que é aplicado pelo CONAR, que é um conselho de autorregulamentação publicitária, o CONAR tem todo um material específico sobre publicidade de cassinos online e tem ali uma parte bastante contundente em relação à proibição absoluta de que pessoas de até 18 anos de idade possam fazer anúncios e vocalizar esse tipo de produto e de serviço. E aqui sobre Unicef, eu deixo um convite, aí talvez eu possa estender isso a todo mundo que, de alguma forma, se sente impactado por essa discussão, é que algo que é muito importante, que é fundamental, é que todas as pessoas envolvidas na construção de produtos para o ambiente digital deveriam ter mais conhecimento sobre desenvolvimento infantil, sobre as peculiaridades e as particularidades de crianças e adolescentes. Porque é só a partir desse conhecimento, desse cruzamento de informações, se a gente conseguir trazer os campos de conhecimento do direito da criança, o campo do desenvolvimento infantil e de outras áreas, para aqueles que estão ali na frente, que são os campos da tecnologia, para que haja esse encontro. E, a partir daí, possibilidades serem pensadas e inovações serem criadas que sejam, desde partida, desde o desenvolvimento, pensadas com vistas a enxergar a criança como usuária potencial, enfim, que de alguma forma seja que elas tenham os seus direitos garantidos, E aí voltando para as cidades, Então, uma cidade que está pensando na criança, ela muitas vezes ela tem. Eu tive a oportunidade de visitar algumas cidades que foram planejadas, que tiveram um planejamento
feito urbano para as crianças. Então, cidades em que as crianças vão sozinhas, muito novas para a escola, então elas têm, em algumas esquinas, em alguns pedaços, elas têm algumas obras de arte ou obras, estruturas, enfim, que são colocadas para as crianças conseguirem se localizar. Aqui eu sei que é a rua que eu preciso atravessar, para elas não se perderem quando elas são muito novas. Ou, então, proibições de que carros sejam estacionados em determinadas ruas para que elas possam ter a visibilidade, por conta da altura delas, dos carros que estão vindo do outro lado, e isso possa, por exemplo, diminuir o número de atropelamentos. Enfim, existe todo um processo de desenho de uma cidade que quer, de fato, ser amigável à criança. E isso é a mesma coisa se a gente pensar no ambiente digital, mas, para isso, as pessoas que estão trabalhando e pensando no ambiente digital também precisam estar alertas para que as crianças existem e que elas têm certas peculiaridades, certas vulnerabilidades, né? Então, eu diria que esse encontro desses campos ele seria bastante rico em termos de se pensar inovações, né? E que aí a criança ela participasse dessa conversa desde do design, desde o desenvolvimento, mas da implementação, né? Da melhoria, enfim. A gente costuma utilizar, inclusive, um termo que é Children Rights by Design, né? Então, que a gente pudesse pensar nas crianças não necessariamente só como um centro, mas como uma parte importante da sociedade, que no Brasil representa 1/4% da população, mas que no mundo representa 1/3 da população global. Queremos crianças como parte, como protagonistas das decisões também, como, aliás, está em linha desde aqui do início dos anos 90 com o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança não apenas como quem, para quem, ela não é para quem, ela é da qual surgem também ideias, proposições, sugestões. Isabela, assim como eu falei para a palestrante anterior, nós ficaríamos aqui horas te ouvindo e tenho certeza que outras pessoas gostariam de fazer perguntas, só que temos um cronograma a ser cumprido. Eu quero dizer muito obrigado, volto a manifestar a minha profunda gratidão com o Instituto Alana, com a contribuição que tem dado ao CONAD, no qual nós da UNCB também somos do Conselho. Muito obrigado por sua participação. Palmas para Isabela Henrique, gente. Mas, como a gente diz no rádio ou na TV, não desistam, não vão embora, porque daqui a pouco no programa, não é assim que a gente fala? Daqui a pouco no programa. Mas antes daqui a pouco no programa, dizer que agora no Coffee Break, teremos 30 minutos de Coffee Break, no Coffee Break, convido vocês para a exposição do evento que conta diversas partes interativas, conta com diversas partes interativas, com perguntas para os participantes. Sim, vocês podem, inclusive, fazer perguntas para os participantes. E quem estiver aqui, e assim como eu, for pessoa com deficiência visual, tem um serviço de audiodescrição aqui no local, vocês podem perguntar ali na recepção também, está disponibilizado pelo ceweb.br, que faz 10 anos comemorando dessa forma magistral. E, vem cá, tem líder político mundial aí querendo voltar com a luta do território, né? Tomar território e tal. Mas a geopolítica, na verdade, atual mais marcante não é exatamente do território no sentido físico, né? A geopolítica no sentido da tomada de territórios físicos. E é sobre essa, que não é a dos territórios físicos, mas tem tanta influência até mais do que, nós vamos falar daqui a pouquinho. E também teremos hoje um painel em formato de mesa redonda. Eu vou ter aqui convidados especialistas para, em clima de bate-papo, a gente aprofundar o que a gente aprendeu do passado que pode ser útil para o nosso futuro. Portanto, volto a insistir, não percam. 30 minutinhos de intervalo, já voltamos.